de número 7. Olha que eu não sou muito de mencionar página. Irmão Gilberto, parece até um vício, meu irmão. A apostila de escatologia é muito abrangente. Eu não estou dizendo grande, mas é muito abrangente. E então, uma maneira de ajudar aos consulentes, não vá confundir consulente com consultor. Estou falando consulente. Uma das maneiras de ajudar o consulente é citando a página. Mas, por favor, não vá copiar o meu exemplo. Quem tem a apostila, a página de número 7, no final da página. Há atualmente por toda parte falsos profetas. O irmão pensa que eu estou exagerando? Aquele caso que eu contei na Avenida Rio Branco, contei ontem, rapidamente, um culto perfeito, inclusive hinos da harpa. Uma moça, talvez com, quem sabe, 30 ou 30 e alguns anos, pregando com ênfase, e gente distribuindo folhetos, e aquilo outro, etc. Tudo bem. Um dos papéis que eu recebi, eu estava com pressa, e eu aproveitei depois e fui lá. É um centro espírita. Ou seja, coisa de demônio. Então estou dizendo aqui, há atualmente por toda parte falsos profetas, especuladores. Você sabe o que é especular, não sabe? É a pessoa ficar adivinhando aquilo, especular. O especulador não sabe nada. Para quem está chegando agora, eu estou na página 7, final da página. O assunto é sobre a vinda de Jesus. Há atualmente por toda parte falsos profetas e profetizas, é claro, especuladores, animadores de culto. Pode ver que eu coloquei entre aspas, vê se não tem aspas aí. Então, animador de culto. Tem certas igrejas que fazem isso. O caso é animar pensando que isso é espiritualidade. Animadores de culto, manipulador de auditório, artistas da fé. Observaram também que está com aspa. Isso é título que eu tiro, para ninguém pensar que sou eu que inventei. Artista da fé. Veja que brincadeira de mau gosto. Artista da fé. Imagine se eu tivesse tempo de explicar de onde vieram esses títulos. E é claro que eu não devo explicar a origem. Hoje qualquer coisa eles denunciam a polícia e mandam prender a gente, enfim, eu evito. Talvez muita gente aqui não saiba no auditório que já por 2 vezes Deus me livrou da cadeia. Uma igreja onde eu ministrei estudo não sabia que um dos pastores era maçom. E eu entrei firme na maçonaria, no lado bíblico, mostrando que é um credo falso. Pouco tempo depois recebi um documento da vara, mas Deus me guardou. Deus fez o documento cair na mão de um juiz da vara civil que foi meu aluno. E ele me telefonou dizendo: irmão Gilberto, não se assuste, há um processo contra o irmão e na distribuição de processos veio para minha vara. Fique tranquilo que ele vai para o forno ser queimado. Só que eu preciso que o irmão assine aqui um documento. Eu estou redigindo aqui um termo, aqui no auditório deve ter irmãos que são juízes, advogados, enfim, juristas. Eu vou preparar um termo para o irmão assinar, mas o original nós vamos queimar no forno. Eu disse: tá bom, doutor. Ele disse: não me chame doutor, eu fui seu aluno no Instituto Bíblico, lá no IDP. Eu fui seu aluno. Hoje ele é juiz de uma das varas aqui da cidade. E Deus me guardou. Mas também aqui em São Paulo, há também uma igreja que eu não vou dizer o nome para ninguém denunciar e depois vir mandado de prisão para mim. Mas ela está por aí, publicando revista, inclusive rádio, tem programa de rádio, e CD nem se fala, CD e DVD.
Diga o nome, não me atrevo, eu posso dizer para você sozinho. Mas eu fui lá também fazer uma visita. E, na época, eu não era diretor de publicações, mas tinha grande efeito, como graças a Deus tem ainda hoje na capa publicadora. Conclusão, o Mensageiro da Paz publicou uma nota. Resultado, daí a poucas semanas recebi também um processo na justiça, um processo. E aí fui orar a Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado. Hoje qualquer coisa é denúncia. Então, voltando à página 7, final da página. O tempo que eu e você estamos vivendo. Atualmente, por toda parte, falsos profetas, especuladores, animadores de culto, manipulador de auditório, artistas da fé, racionalistas. O racionalista impressiona. Você já viu uma mulher, um homem racionalista falando? Impressiona, o povo não bate nem a pestana. Mas não tem nada a ver com Bíblia. Filósofos, cristão, é melhor colocar essa palavra cristão entre aspas. O irmão lembra de Corinto? Na Bíblia, Corinto, 1ª e 2ª Corinto. E lembra quando eu disse ontem que em Corinto havia uma grandes escolas de sábios? Fala na Grécia, lembra dos 7 sábios da Grécia? Enfim, a Grécia é famosa. E a igreja de Corinto era repleta de homens e também mulheres que eram grandes sábios. Deus usou Paulo com autoridade divina e Paulo disse: vocês aí em Corinto podem com facilidade conseguir 10 mil professores. A tradução de Almeida chama aios, mas pega o original, o original grego. É o que nós chamamos hoje de professores. Vocês aí em Corinto, vocês conseguem na igreja 10 mil professores, mas vocês não têm pai. Ficou feio para eles. Vocês não têm pai espiritual. Se vocês tivessem pai, não fazia isso que vocês estão fazendo. Vocês não têm pai. Foi eu que vos gerei em Cristo. Ou seja, o conhecimento que vocês têm da Bíblia foi Deus que deu através de mim. Ficou bonito para eles isso? Ficou feio. Voltando à leitura. Pensadores cristãos, que é o nome usado pelos maçons. Romancista, por favor, meu irmão e minha irmã, você que é romancista, não se ofenda. Não se ofenda. Mas eu gasto bastante dinheiro pegando romances, e eles pegam romance, cita casos da Bíblia, mentindo. Filmes, veja, de vez em quando a imprensa anuncia filme não sei o que é do dilúvio, filme do Jesus sendo crucificado. Quando você vai ler o texto ou ver o próprio filme, só tem mentira. Quer dizer que eles preparam aquilo só para ganhar dinheiro. Um crente tem que tomar cuidado com isso. Romancistas, atores, teatrólogos. Você sabe o que é teatrólogos? Videntes. Você já viu que é coisa ligada com o espiritismo? Futurólogos, espiritismo. Veja que nome bonito. Futurólogos. Entretanto é falso. Tome cuidado. O que a senhora é? O que o senhor é? Sou futurólogo. Fuja. E oro por ele, para Jesus salve. Magos, adivinhos, médium. Estou indo para a página 8. E pessoal da mídia, você, meu irmão, que é da mídia, não se ofenda. Eu estou falando aqui é verdade. Eu não sou contra a mídia, inclusive a mídia social. Mas tome cuidado. Tome cuidado com a mídia, seja qualquer tipo de mídia. Eu, pela misericórdia de Deus, sou jornalista, cursado e atualizado. E fiz uma especialização em jornalismo, foi documentação. Trabalho com documentação. Ou seja, quando eu declaro um fato, graças a Deus, ninguém tem condição de contestar, porque eu trabalho com documentos. Então, é pessoal da mídia. Então, eu não sou contra a mídia, eu sou da mídia. Só que tome cuidado com a mídia. A mídia faz o quê? Ela vive de notícia. Quando não tem notícia, ela inventa.
Ou às vezes a notícia é desse tamanho, ela faz desse tamanho. Tome cuidado com a mídia, mas não leve a mal o que eu estou dizendo. Estou na página 8. Cada qual apresenta-se como dono da verdade concernente ao futuro. Agora, aplicando tudo isso, e a igreja de Deus? A igreja de Deus aqui em Itaoca, a igreja de Deus aonde você é membro, quem é que de fato está cuidando da área doutrinária? Eu não estou dizendo escatologia, doutrinária. Ontem, irmãos, lembra que nós demos uma passagem rápida no primeiro grande grupo de doutrina, que é a doutrina da salvação. É uma riqueza. É muito crente, irmão, que pensa que a salvação gloriosa em Cristo é só esse tanto que você tem e eu. Eu não estou depreciando, Deus me guarde. Mas, meu querido irmão, a salvação é algo inefável, indizível, já nesta vida. Então, é o que nós estamos falando aqui. Prosseguindo, o próximo item é TPC, é trabalho para casa, onde diz, todos sabemos, anote aí, ou não sei, ou grave, mas eu não vou tocar nisso. Nós só temos agora quinta e sexta para terminar. Estou indo para o item número 5, a página 8. 5. Como virá Jesus? Prosseguindo, a vinda de Jesus é, em princípio, um mistério. Já falei disso aqui uma noite e coloquei a referência. E devido o tempo ser curtinho, eu creio que todo mundo aqui conhece a referência onde diz: eis que eu vos digo um mistério. Só que, por favor, não vá pensar que a palavra mistério na Bíblia é a mesma palavra mistério usada pela massa. A Bíblia, o Novo Testamento, contém ao todo 46 tipos de mistério. Sabia disso? Imagine se a gente pudesse estudar isso durante uma semana. 46 no Novo Testamento. E, irmão Gilberto, eu pensava que era 3 ou 4. Um deles é esse aqui. Ou seja, a vida de Jesus é algo tão profundo, tão glorioso, que como é que Deus ia revelar se a nossa mente não cabe? E como é que vai ser? Quando acontecer, nós vamos conhecer. E daí para sempre, irmão, é dando glória a Deus, glória a Deus. Quantas glórias, quantas glórias, quantas glórias. E por falar nisso, ninguém está proibido aqui no auditório de dar glória a Deus. Ninguém está proibido de dar glória a Deus. Prosseguindo, quando virá Jesus? Ninguém agora entende tudo sobre ela. Então, para que você fica tão triste? Poxa vida, e como é que é? A Bíblia diz um mistério. Ou seja, há coisas que nós só vamos entender quando acontecer. E o que se entende não é plenamente. Saiba disso. Tudo que o irmão Antônio Gilberto ou você entende, o irmão pensa que é tudo, nada. Leia e medita em 1 João 3, 2 e 3. Vamos depressinha. 1 João, primeira epístola. Quem não trouxe Bíblia por alguma razão, fique atento ao microfone. Mas se você trouxe Bíblia, o pastor José Rodrigues, se ele estiver presente, aqui está. Irmão José Rodrigues, hoje nós conseguimos alguns minutinhos de antecedência, favorável o tempo, né? Eu já estava presente, já estava presente. Ganha tempo, porque é muita matéria. 1 João, primeira epístola. Alguém diz, mas por que Almeida usa a palavra epístola? Não é melhor dizer carta? No original é epístola. E epístola não é o mesmo que carta. Você pensava que era carta como essa que a gente faz? Eu vou explicar isso aqui. Então eu prefiro, conservador como eu sou, continuar usando o termo epístola. Eu uso carta às vezes, mas o termo no original, e o termo faz a gente rir. O original da palavra epístola, estou vendo alguns irmãos olhando para mim, o tempo não dá para explicar. Mas alguém, por exemplo, já viu a figura?
ou no tempo do seu avô ou bisavô, não sei, trisavô, você conheceu o que é jumento, jerico, jumento, animal do interior que carregava carga, batata, tomate, não sei o que, jerico. E lembra que a carga tem que ser dividida, metade de um lado e metade do outro lado. O governo romano usava isso para transportar a correspondência do império. De modo que a palavra epístola, no grego, são 3 palavras juntas. E a carta, até hoje, é usada epístola, porque era transportada com correspondência do rei. Então, eu pessoalmente continuo. Se você quiser, continua dizendo epístola, carta. Não vamos brigar por causa disso. 1 João, mas é bem interessante. Tem muita gente aqui que não sabe o que é jumento. Não sabe. O jerico. Mas é um animal muito forte. E outra coisa, aguenta a sede. E não brinque que ele é capaz de carregar o mundo nas costas. E o governo romano usava. Lembra que Jesus montou no jumentinho, enfim. 1 João, primeira epístola, capítulo 3, versículos 2 e 3. Capítulo 3, versículos 2 e 3. 2 segundinhos para quem estiver procurando. Estudo bíblico não é pregação, é preciso paciência. Então, caso você esteja procurando, às vezes é uma Bíblia novinha, as folhas ainda quase que grudadas, enfim, dá trabalho, não sei. Mas ninguém poderá ver, irmão Gilberto explodiu lá igual um raio, ninguém pôde acompanhar. Não, estou sendo paciente. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que você vai dizer disso? Não vale a pena ser fiel? Não vale a pena perseverar firme até a morte, até o fim? Veja que coisa gloriosa. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. E silêncio, porque a Bíblia você explicaria, vai entender. Olha, meu irmão, se a salvação é tão preciosa como hoje, aqui quem está me ouvindo sabe como é que você é uma pessoa perdida, sem fé, sem esperança. Meu Deus! E hoje é uma pessoa vibrante, cheia de graça, cheia do Espírito, enfim. Isso é apenas o começo. A salvação é algo indizível, inefável. Prosseguindo com a leitura. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes, não é igual. Olha que eu já vi uma pessoa pregando o microfone, dizendo que nós seremos iguais, e aqui deve ter gente que já ouviu, igual não. A Almeida está certo na tradução, semelhante não é igual. Igual a Jesus, que é isso? Semelhantes, já é uma glória, meu Deus. Quem sabe se não tem gente aqui que antes de ser crente era um verdadeiro diabo, um verdadeiro demônio, que todo mundo evitava, e hoje é um santo na casa de Deus, querido de todo mundo. Agora imagine quando chegar essa época aqui. Então, meu irmão e minha irmã, fica firme, aguenta firme, ainda não é manifesto que havemos de ser. Enfim, voltando à leitura. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu também estou pedindo o versículo número 3. Veja o número 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. Você sabia disso? Antônio Gilberto sabia disso? Que se eu tiver essa esperança, não partindo de mim, partindo da Bíblia, ela me ajuda a me santificar. Ai, irmão Gilberto, já me disseram que a santificação, o crente ser cada vez mais santo, é uma coisa misteriosa, assim, é coisa de meia dúzia. Conversa, olha aqui, a santificação tem bases. É claro que em primeiro lugar é o sangue de Jesus Cristo.
É claro que, em primeiro lugar, é o Divino Espírito Santo. Já está o título. Meu irmão, por falar nisso, Espírito Santo não é nome, é título. O nome certo só na eternidade nós vamos conhecer. O Pai Eterno, a Bíblia revela com muitos nomes, inclusive com nomes compostos, uma maravilha. Eu não sei se irmão Roberto, onde você está? Irmão Roberto está ali. Ele, durante muitos anos, ele e a irmã Valéria foram membros da nossa igreja em Cordovil. Eu não sei se ele foi do tempo em que eu ministrei um seminário de uma semana sobre os nomes compostos de Deus. Jesus, o próprio anjo disse, chamaram Jesus, mas qual é o nome do Espírito Santo? Mistério, que daqui a pouco vamos saber. E por que ele é denominado Espírito Santo? Porque o principal ministério dele hoje é santificar. Então enchamos-nos do Espírito. Enchamos-nos do Espírito. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas não é só convencer, ele ministra a salvação. Glória ao seu nome. Então aqui eu acho maravilhoso o versículo 3, quando diz: qualquer que nele tem esta, não é qualquer uma, esta esperança bíblica, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Voltemos para a página 8, rapidamente. A letra B. A vida de Jesus, segundo a Bíblia, não consiste de uma fase única. São duas fases. Eu agora recebi há poucos dias, pelo correio de outro país, um livro volumoso, que um colega, um missionário norte-americano, mandou-me, aonde o autor prova que diga entre aspas, que a vida de Jesus é uma fase única. Então nós estamos nessa época difícil, irmão. Qual é o meu conselho para mim e para você? Fique primeiro com a Bíblia. Primeira Bíblia. Não jogue fora os livros que você tem. Mas lembre, a autoridade suprema é a Bíblia. Então, ela consiste de duas fases. A sua primeira vida também teve duas fases. A primeira vida de Jesus, ou seja, quando ele nasceu em Belém, teve duas fases. Você sabia disso? Vamos ver a primeira fase. Não está na apostila. Se você quiser, anote. Eu sempre aviso, porque tem pessoas que anotam. Então, lembre-se, agora quando ele voltar, a sua vida terá duas fases. Mas a primeira vez que ele veio, ou seja, quando ele nasceu como um bebezinho, também teve duas fases. Veja a primeira. Isso não está na apostila. Se você quiser, anote. Abra depressinha em Mateus capítulo 9. E agora os irmãos estão descobrindo por que é que nós começamos a aula 5 minutos, 7 minutos mais cedo. É o tempo que passa que não volta mais. Mateus 9:35. Evangelho. Eu estou aguardando 1 ou 2 segundos para quem estiver procurando a passagem. Eu sei que tem irmãos aqui que quando eu fecho a boca ele já encontrou. Parabéns! Mas todo mundo não é igual a você. Nós temos que levar isso em mente. 9:35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Então veja como era intenso o ministério dele, todas. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Não era somente cidades de bom tamanho, aldeias. Ensinando nas sinagogas deles e pregando. Não só ensinando, mas pregando. Imagine Jesus pregando. Meu Deus! O evangelho do reino, curando todas as enfermidades. Ele é o mesmo hoje. Qualquer tipo de enfermidade para Jesus não é problema.
curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa palavra moléstias, no original, é doença momentânea que aparece de repente e mata se não houver tratamento. Mas veja que fato interessante, percorria Jesus todas as cidades, era público, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino. Vamos agora para ver a segunda fase. E que fase foi essa, irmão Gilberto? A fase pública. Era pública ou não era? É claro que eu só citei um versículo, tem muitos mais. A fase pública, ele em público, andando para lá e para cá, pregando, curando, fazendo maravilha. Enfim, vamos agora ver a segunda fase da primeira vinda. Abra depressinha em João, capítulo 11, Evangelho segundo São João. E essa referência não está na apostila, caso alguém queira copiar para depois estudar. Mas por que eu estou demorando aqui? Porque é uma maneira de desmentir essa mentira que dizem que a vida de Jesus consiste em uma só fase. Não, são duas. A primeira vida também foram duas fases. E qual foi a primeira? A fase pública, em público, nada escondido. Vamos agora para João, capítulo 11. Evangelho. Veja o versículo 54. João 11, 54. Os irmãos sabem que nessa altura aqui ele já estava do meio para o fim do ministério. E diz assim: Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus. Olha aqui uma segunda fase. Ele continuava em ação, mas não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Mas não é só isso, por favor, veja também capítulo 12 de João. Aí pertinho. Veja o versículo 36. João 12, 36. João 12, 36. A segunda fase da primeira vinda, que foi a fase retirado, praticamente escondido. Veja o 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Uma fase privada. Agora já não era tão público. Só mais uma referência, rapidamente. Veja 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, as epístolas. Então, alguém deve dizer que na sua primeira vida foi somente uma fase? Não, teve a fase pública. Mas chegou um momento, dentro do plano divino, que ele se reservou, etc. 1 Coríntios 15, versículos de 3 a 8. 1 Coríntios 15, de 3. Essa referência não está na apostila. Eu estou apenas enriquecendo a apostila. Veja o versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E veja agora o 4. Foi sepultado e que ressuscitou, e ao terceiro dia segundo as Escrituras. Veja o versículo 5. E que foi visto por Cefas. Veja, não foi todos. Irmãos, que amor imenso de Cristo. Você se lembra o que foi que Pedro fez com ele? Pedro é o mesmo Cefas. E certamente ele fez o mesmo com você e comigo. Nós merecíamos, do jeito que nós somos ruins, merecíamos ser os últimos. Veja, foi visto por Cefas. Então, Pedro dedicou-se de corpo e alma, porque veja que maravilha. Foi visto por Cefas e depois pelos 12. Veja, isso é público? Não, isso é privado.
Veja o 6, o meia dúzia. Depois foi visto uma vez por mais de 500. Que deu os 500? Eu gosto às vezes de perguntar. Jesus chegou a ser visto por 500. Mas o irmão lembra que a Bíblia fala em 70? E lembra que a Bíblia fala em 12? E lembra que a Bíblia fala em 3? E lembra que ela fala em 1? A minha pergunta é: em que grupo você está? Eu posso fechar meus olhos e baixar a cabeça para não ver. Espero. Você estará no grupo desses 500? Se você estiver, Deus te perdoe. Ninguém sabe o que foi feito deles. E nos 70? Ninguém sabe. Os 12? Mais ou menos, inclusive um deles foi traidor, outro era duvidoso. E os 3? Foi Pedro, Tiago e João. E tinha um chamado João que chegou a deitar a sua cabeça no peito de Jesus de tanta intimidade. Aplique isso espiritualmente. É o que nós estamos procurando fazer aqui. O meia dúzia, veja o 7, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E no versículo 8, vou parar aqui que o tempo não para. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Lembra da estrada de Damasco? Como a um abortivo. A tradução está correta, direto do grego. Se aqui tem lido em outra versão, você vê que mudou a redação. Mas o sentido aqui é que Paulo dizendo, pela misericórdia de Deus, nasci antes de tempo. Antes de tempo por quê? Porque o povo de Israel, infelizmente, é povo de Deus no sentido natural. Se aqui tem algum judeu me ouvindo, me perdoe, mas fica atento, seu judeu. Fica atento. Tem judeu por toda parte, e aqui deve ter. Repetindo, o povo judeu é povo de Deus. Só que hoje, em nossos tempos, é povo de Deus no sentido natural. Deus não vai abrir mão nunca disso. Natural. Aqui na terra. Inclusive no milênio aqui na terra eles vão brilhar. Brilhar. Mas que tristeza. Abandonaram completamente a Deus. Tudo é teórico. Vai lá em Israel para você ver. Passe lá pelo menos um mês ou 2 ou 3 para ver. Mas brevemente, quando a igreja daqui subir, Deus vai começar a tratar com aquele povo. E a Bíblia diz que um remanescente será salvo. Meu Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te peço esta noite, ora por Israel, para Jesus salvá-los. Eu tenho um pastor amigo meu em Jerusalém, amigo mesmo. Ele é batizado com o Espírito Santo, só que lá não se pode dizer Assembleia de Deus, igreja messiânica, porque é uma crítica muito forte de Israel. Mas, irmãos, é difícil judeu se converter. Mas daqui a pouco vai acontecer algo maravilhoso quando a igreja for levada daqui. É uma pena, Deus me perdoe, que eles vão crer em Jesus à base do aperto. Aqui deve ter gente que só ficou correta depois que eles vão nos apertos. Aqui deve ter gente batendo no peito e dizendo, eu só me endireitei depois que eu peguei uns bons apertos de Deus. Evite isso. Israel vai voltar para Deus, mas dentro do aperto. A Bíblia diz que 1/3 escapará. Lembra da batalha de Armagedon? Então, meu pedido esta noite é: ore por Israel. Ore por Israel. O pacto que Deus fez com Abraão, não vá confundir com lei mosaica. Eu não estou falando de Moisés, estou falando de Abraão. De Moisés para Abraão há 400 anos. Por falar nisso, não faz muito tempo que uma pessoa ligou para mim no telefone e se identificou. Essa pessoa que ligou para mim não é da Assembleia de Deus, mas é uma pessoa crente, ligou para mim dizendo, irmão Gilberto, eu e minha família, nós não pagamos o dízimo, porque o dízimo é um mandamento da lei. Eu digo, não, Abraão pagou o dízimo, não tinha nada de lei.
Ele disse, de fato, agora que eu descobri. E agora como é que eu vou pagar o dízimo atrasado? Ele fala com Deus, porque como é que eu vou pagar o atrasado? Que no Antigo Testamento, quando não pagava o dízimo na hora, tinha que pagar com 1/5, mas lembra disso? No tempo da lei mosaica, se eu não pagasse o dízimo na hora, tudo bem. Deus não proibia, só que na hora que fosse para pegar, acrescentava 1/5. O que é 1/5? 20%. 20%. Voltando aqui à leitura, nós estamos rapidamente meditando nisso, que muita gente duvida, mas a volta de Jesus, daqui a pouco, tem 2 fases. Deixa eu mostrar só mais um caso na Bíblia, não está na apostila. Só para você ver como a palavra de Deus é rica. Esse livro que eu recebi agora, há 2 semanas pelo correio, é mais ou menos umas 450 páginas. O autor querendo provar, por meio de raciocínio, de que quando Jesus voltar daqui a pouco, é uma fase única. E talvez alguém aqui conheça o livro, etc. Meu irmão, isso é mentira. São 2 fases. Ele virá primeiramente para levar a sua igreja em secreto, de uma maneira momentânea e super miraculosa, que a Bíblia diz um mistério. E passado algum tempo, que não é muito tempo, ele virá manifestamente em glória. Devagarinho, eu imagino como é que o mundo não vai ficar apavorado quando vier descendo lentamente, rodeado com milhões de anjos, e nós já viremos com ele. A Bíblia diz que nós já viremos com ele. Meu Deus! E o povo que não quis saber de Jesus, se houver alguém que esta noite tenha misericórdia, volte, venha para Jesus. Só mais um caso. Nós estamos de olho aqui no relógio, ainda temos uns bons minutos para o intervalo. Vamos ver que a primeira vinda teve 2 fases também. Abra depressa. Em Isaías 61. Mas irmão Gilberto, Isaías 61, sim. Tenha paciência um pouquinho só. É só para você ver como é que a palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Abre Isaías 61. Todo mundo aqui sabe que o profeta Isaías é chamado profeta messiânico. É chamado, e é justo, porque de todos os profetas é o que mais fala do Messias de maneira clara, como eu cheguei a mencionar, que foi ontem ou anteontem. Isaías 61. Dê uma procuradazinha rápida aí. Isaías 61. E nós vamos ver os versículos 1 e 2. É claro que a gente podia usar data show e os irmãos virem rapidamente, mas eu acho que a leitura ajuda muito, inclusive a fixar. Não sou contra a data show, absolutamente. Acho que é um grande instrumento de ensino. Isaías 61, veja os versículos 1 e 2. Mas eu gostaria que você deixasse marcado aí, ou colocasse seu dedo, um pedacinho de papel, porque tem outra referência que tem que ser lida junto com essa. Então você tem alguma coisa para marcar? Isaías 61, marque agora, quem sabe um lencinho, não sei. Ou pode usar seus próprios dedos. Qual é a outra referência? Lucas 4,19. Eu estou fazendo isso, estou colocando meus dedos. Mas você pode usar outro meio. Mas essas 2 referências não podem ser lidas, uma hoje e outra amanhã. Lucas 4 e versículo 19. Você está com as 2 marcadas direitinho? É claro que o tempo não dá aqui para fazer um teste, não vou fazer isso. Mas vamos ver Isaías 61, versículos 1 e 2, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. É uma profecia, irmão, a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos,
e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Veja o versículo 2. E apregoar o ano aceitável. Quem tem tempo agora para falar o ano aceitável? Isso aqui, meu irmão, é uma referência ao dia da expiação. Vocês se recordam que Deus determinou 7 eventos sagrados no Antigo? 7 eventos sagrados, festas sagradas. Se você usar o termo festa, por favor, acrescenta a palavra sagrada, que tem crente que só quer saber de festa na igreja e a festa não é sagrada. Parece que eles só querem saber de festa. Então, quando você falar desse caso, acrescenta a palavra festa sagrada. Deus determinou 7. Uma delas era o dia da expiação, que durava um dia só. E Deus não era obrigado a aceitar. Eu imagino como é que ficava o povo de Israel. Escuta, e se Deus não aceitar dessa vez? Vai acabar com tudo. Porque só durava um dia. Era também uma figura do ministério de Jesus. Voltando ao versículo 2. Apregoar o ano aceitável. Não esqueça. Irmão Gilberto, onde é que está isso no Antigo Testamento? Está em Levítico. Depois estude lá. Apregoar o ano aceitável do Senhor. E veja agora. E o dia da vingança do nosso Deus. Pule agora para Lucas capítulo 4. Mas não desmancha a outra referência não. Deixe lá presa, marcada. Veja Lucas 4,19. 4,19. 4,19. A vinda de Jesus tem 2 fases, quando ele vinha buscar a igreja. Veja o 4,19, que diz assim. Eu acho que eu tenho que ler o 18. Não dá para ficar sem o 18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Está lembrado lá de Isaías? Lê o versículo. Pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. 19. Apregoar liberdade aos cativos. Dar vista aos cegos. E põe em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Que deu outra parte do versículo. Jesus o citou. Volte depressinha lá para Isaías para ver o que é que Jesus omitiu. Por que que ele omitiu? Porque aquilo não é da primeira vinda, é da segunda. Eu sei que o assunto é difícil, estou vendo gente piscando para mim, eu sei que não é fácil. Mas só mais essa experiência. Abre Isaías 61. Eu vou direto para o versículo 2. Tem um irmão fazendo assim, a cabeça. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. A primeira fase da vida de Jesus não é ligada com esse assunto de vingança. Mas veja em Isaías, veja em Lucas 4, o versículo 19, que diz: e apregoar a liberdade aos cativos é anunciar o ano aceitável. É a primeira fase. É essa fase que estamos vivendo. O ano aceitável do Senhor. A salvação anunciada livremente. Mas em Isaías diz: e anunciar a vingança do nosso Deus. Jesus evitou. Por quê? Porque isso faz parte da segunda fase da vinda dele. Os irmãos se recordam que a grande tribulação na Bíblia é chamada de dia da ira. Só que ouça bem o que eu vou dizer, ira divina não tem nada que ira humana. Inclusive a palavra ira humana, todo mundo tem como uma coisa negativa. Todos os irmãos aqui que estão me ouvindo pensam que a palavra ira é ruim, é negativo, no sentido humano. Mas no sentido divino não, nem eu vou entrar nesse assunto. Ah, mas a Bíblia fala tanto em ira, ira, ira. A Bíblia não está falando de ira humana, a ira divina. Nem eu vou entrar nessa área que o tempo não dá. Voltemos para a página 8. A vida de Jesus, estou na letra C. Segundo a Bíblia, ocorrerá num determinado espaço de tempo. Coloquei referências e é PPC, trabalho para casa. O resto da página toda.
Eu aconselho você marcar ou gravar, não sei. Como é que você vai manter isso na memória? É TPC. Ou seja, é trabalho para o aluno estudar em casa. Vou para a página 9. Mas o irmão Gilberto pulou não. Eu estou sempre dizendo o que é TPC. Trabalho para o aluno fazer em casa. Vou direto para a página 9. A página 9, ela toda é TPC. Toda. Trabalho para casa. Caso os irmãos não possam fazer de hoje para amanhã, não esqueça de que logo que puder, eu sei que todo mundo aqui é muito ocupado, mas não venha dizer, irmão Gilberto não tocou no assunto, irmão Gilberto passou direto. Direto não. Eu estou dizendo que é TPC, trabalho para casa. Na página 9, veja o item número 6, meia dúzia. 9, meia dúzia. Como está preparado para a vida de Jesus no arrebatamento da igreja? Essa pergunta eu estou fazendo, irmão, a partir de mim. Entenda que eu estou falando primeiro comigo. E em segundo lugar com você, como servo de Deus. Como servo de Deus. Eu estou falando primeiro comigo. Como é que eu, Antônio Gilberto, estarei preparado? Mas eu estou falando também com esse distinto auditório. Rapidamente, como está preparado? No item número 6, veja a letra A primeira coisa. Ser nascido de novo. Eu podia pedir que o auditório lesse. Os irmãos estão pensando que é esquecimento. Não é esquecimento, é tempo. O nosso seminário termina depois da manhã. É claro que numa hora dessa eu podia dizer, o auditório todo leia, não vou fazer. Então, qual é a primeira condição? Irmão Gilberto, como é que eu vou estar preparada? Letra A, ser nascido de novo espiritualmente, ser nova criatura, ser salvo, ser salva. Veja depressinha a letra B, como está preparado para a vida de Jesus? A letra B, ter azeite nas vasilhas, isto é, ter o Espírito Santo habitando em nós e presente. Jesus disse que não basta ele habitar, ele precisa estar presente. Quantas vezes você chega numa casa, aperta a campainha ou bate assim, silêncio total, silêncio total. Daí a pouco vem uma criança, um empregado e diz, olha, a patroa saiu, o patrão não está em casa, mora aqui, mas não está em casa. Deus nos guarde que aconteça isso espiritualmente. O Espírito Santo mora em mim, mas se ausentou. Você sabia disso? Quando você puder, leia em João 14, que está lá a história. Habitará convosco e estará em vós. Não vamos confundir. Uma pessoa pode habitar numa casa, num apartamento, e no momento não está presente. Deus nos guarde que aconteça isso espiritualmente. O Espírito Santo habita em mim, mas se ausentou devido a tanta ruindade minha, enfim, entristeceu. Então, uma segunda coisa, ter azeite nas vasilhas espirituais. Vamos depressa para a página 10. Veja uma terceira coisa, letra C. Como está preparado? Irmão Gilberto, é esse o meu sonho, é esse o meu anseio. Eu não tenho medo, graças a Deus que eu não tenho pavor, estou em paz, mas deixando de brincadeira, como é que eu estarei preparado? Veja a letra C. Pertencer à igreja de Deus, como parte do corpo espiritual dele. Não estou falando da igreja de Itaoca. Não estou falando da igreja estadual, não estou falando da igreja batista, isso são igrejas locais. Eu estou falando aqui de igreja com I maiúsculo, aquilo que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei. Ele não disse eu construirei, porque construir é fácil. Tem igreja aí que do dia para a noite lota e não cabe mais ninguém. Também construir é fácil, eu quero dizer edificar. Eu não estou zombando.
Mas tem lugares aí, congregações, que de um dia para outro lota tudo. Será que aquela igreja está sendo edificada? Jesus não disse eu construirei minha igreja. Construir é fácil. A pessoa até duvida, é só colocar numa forma. Como é que se fabrica bolo? Ou vestido? Não é preciso ter apenas um modelo lá, uma coisa? Aqui. Isso é fácil. Edificar, construir é fácil. Mas edificar exige plantar material de primeira qualidade e mão de obra. Mão de obra nem se fala. Lembra daquele prédio que caiu em São Paulo, lá em Osasco, agora há poucos anos, e morreu aquela multidão de gente? Lembra disso? Abalou o Brasil todo, um shopping, aquilo, e os engenheiros foram fazer um levantamento, e o que era? O prédio tinha sido construído, não edificado. Não edificado. Então, a letra C, pertencer à igreja. Meu irmão e minha irmã, estou falando a partir de mim, Antônio Gilberto. Será que você e eu somos membros do corpo de Cristo, a igreja? Irmão Gilberto, onde a Bíblia trata disso? Em 1 Coríntios 12. É muito lugar, mas 1 Coríntios 12 é um colosso. O corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E que igreja é essa? Todos os irmãos que já faleceram fazem parte. Todos os irmãos que estão vivos e são salvos fazem parte. Ele disse, minha igreja. Vamos depressinha para a letra D. Como está preparado para o arrebatamento da igreja? A letra C, a letra D. O crente viver aqui e agora em santidade. Aqui e agora em santidade. E sem santidade. Meus irmãos estão vendo que nós não estamos lendo Bíblia, não é esquecimento. É um tempo. Veja, faltam poucos minutos para terminar o primeiro horário. Mas aqui não vamos poder deixar de ler. Não vamos poder. Abre depressa em Hebreus 12. Se bem que o texto é tão conhecido que eu acredito que todo mundo aqui sabe de memória. Hebreus 12 e versículo 14. Doze e 14 de Hebreus. Um tempinho, apesar do pouco tempo, mas os irmãos que estão procurando a passagem, procurar com calma. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Então você acha que você escapa? E eu? A Bíblia diz ninguém. Se a Bíblia dissesse alguém ou não, ninguém verá o Senhor. Então o que é que o irmão deduz disso doutrinariamente? É que o diabo e seus demônios não descansam de dia e de noite para fazer um crente errar. Então tomemos cuidado, que Deus nos guarde, que Deus nos advirta. Por quê? Porque ele conhece a Bíblia e conhece esse versículo. Sem santificação, há uma pequena diferença de santificação e santidade. Santidade, biblicamente, é um estado. Santificação, biblicamente, é um processo. O crente tem as duas coisas, pela misericórdia de Deus. Eu não vou expor aqui, que o tempo não dá. Mas santidade é um estado. E pela fé, a santidade de Cristo é nossa, pela fé. Não vou ler a Bíblia, que o tempo não dá. Mas a santificação é um processo. Ou seja, é a rejeição do pecado. Pecado e tudo que é parecido com ele. Uma segunda referência que está aí. Veja também rapidamente, rapidozinho. Nós estamos na letra D. 1 Tessalonicenses. É outro versículo muito amado. E eu creio que todo mundo aqui conhece esse versículo. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de ler. 1 Tessalonicenses 5. E veja o versículo 23. Os irmãos já notaram que hoje em muitas igrejas não se fala mais em santificação? Por favor, não vá me responder.
Não vai me responder. É uma pergunta que eu não estou pedindo resposta. Mas na sua igreja, quando foi a última vez que pregaram sobre santificação? Não me responda. A pergunta é introspectiva. Eu também estou fazendo isso com a minha igreja. Quando é que na minha igreja pregaram ou ensinaram? O assunto é rejeitado. Eles têm isso como uma coisa antiquada. Antiquada não, meu irmão. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então você acha que vocês... Não, toda criatura é filho de Deus. Mentira! Filho de Deus é quem nasce de novo. Quem não é crente é criatura de Deus. Todo ser humano é criatura, mas filho, na Bíblia, filho, não. Na Bíblia, filho é quem nasceu de novo e quem segue a Cristo. Agora, criatura de Deus é todo ser humano, é natural. Depressinha, 1 Tessalonicenses, veja, 5, versículo 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica. Porque é que muita crente, mas irmão Gilberto, eu chego até a chorar pedindo para ser santo e não consigo, porque você só vive brigando em casa, brigando na igreja. A Bíblia diz aqui, outro versículo, e o mesmo Deus de paz. Mas tem crente que não quer saber, o negócio é brigar, é discutir, é brigar, enfim, na firma, no emprego, com o patrão, empregado. Para com isso, irmão, esta noite, em nome de Jesus. Para com isso. Olha o que a Bíblia diz. E o mesmo Deus de paz. Por que é que Deus, nesse contexto, é chamado Deus de paz? Vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo, todo, não esqueça de anotar, sejam plenamente, tem coisa mais clara do que isso? Plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Gilberto, parece teoria, mas me diga uma coisa, esse é o meu anseio, esse é o meu desejo. Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão. E como é que isso é possível? O Espírito Santo habitando e presente em nossa vida, mandando em tudo. Mandando em tudo. É obra do Espírito Santo. Então nós estamos meditando, irmãos, rapidamente sobre a volta de Jesus. E um ponto que trata como eu e você estarmos preparados. Não é isso se preparar. Depressa, o Espírito Santo está me falando, eu vou me preparar, aí já é tarde. Devemos estar preparados. Então vamos voltar rapidamente para a página 10 da apostila. E já fizemos a oração na abertura dos trabalhos. Não se esqueçam que amanhã, quinta-feira, querendo Deus, nesse segundo horário, a primeira coisa que faremos é um cântico de um hino e um levantamento de oferta para a igreja. É somente uma vez, amanhã, quinta-feira. A oferta é uma coisa voluntária, espontânea. Não estou falando de business, estou falando de oferta. Então, a letra D, nós já demos uma olhadinha rápida. Vamos para a letra E. Ou seja, como estarmos preparados, a página é a 10. A letra E. O crente viver aqui e agora em obediência a Cristo. Em obediência. A desobediência entristece. Você sabe o que é família? Talvez muita gente aqui tenha crianças, ou pessoas crescidas, ou quem sabe se não temos aqui muitos irmãos e irmãs que são patrões, patroas, enfim. É muita coisa que podemos citar como exemplo, que pode se envolver com desobediência. E na vinda de Jesus, os desobedientes ficarão. Vamos tomar o versículo rapidamente. É a página 10. Abra depressinha em Apocalipse 22, 17. Todo mundo sabe que é a última página da Bíblia.
Eu estava num congresso de mulheres recentemente não, já faz alguns anos, poucos anos, aqui mesmo no Rio. Eram mais ou menos 3.500 mulheres, uma riqueza. E a entrada de homens foi proibida. Só eu entrei como homem e o pastor da igreja. E os homens ficaram chorando. Não pode. Eu também nunca perguntei por quê. Era da minha conta. Então, a irmã diaconisa que foi colocada para me ajudar, disse para mim: irmão Gilberto, quando o horário expirar, venha uma pessoa me substituir, o irmão entrega o microfone e me acompanhe para a sala de descanso, enfim, etc. Está muito bem. Então ficamos de olho no relógio, que quando foi na hora certa, veio uma senhora, entreguei o microfone e aquela irmã disse: siga-me. E então, logo assim perto do parlatório, não vá confundir púlpito com parlatório. Parlatório é em ambiente público, como era ali, que era um estádio, parlatório. Logo depois do parlatório, eu escutei uma voz. É claro que eu não virei para ver, quem tem vergonha não faz vergonha. Uma voz dizendo: o pastor mencionou durante a aula o livro de Abacuque. Existe esse livro na Bíblia? Eu nem olhei. Aqui no auditório deve ter muitos irmãos e irmãs que são psicólogo clínico e sabe que a voz da mulher, a gente pode identificar a idade pela voz. Homem não. E mulher, se tiver feito cirurgia de voz, também não dá. Mas uma mulher que não tenha feito nunca cirurgia de voz, dá para a gente, ouvindo a voz, o clínico, ter uma ideia da idade. E a idade daquela irmã era uns 45 para 46 anos. O pastor falou um tal de Abacuque. Existe isso? Não acredito, meu irmão, que você não conhece Apocalipse. Senão eu faço um convite para você aceitar Jesus. Apocalipse, veja 22 e versículo 17. Desobediência evita. É preciso estarmos em obediência. Abacuque, o livro que a irmã... Eu creio que fosse talvez uma nova convertida, não sei. Eu não olhei, mas só escutei aquela voz dizendo: o pastor falou em Abacuque, existe esse livro na Bíblia. Apocalipse 22, 17 diz assim: e o Espírito Santo, né? E o Espírito e a esposa, lembre-se que isso aqui é tradução para o português. Se você pegar o texto no original, a palavra que o Espírito Santo colocou é nubente. Nubente. Acabou de casar. Nubente. Mas por que não é noivo? Noivo pode trazer confusão, melhor dizer nubente. Eu estou dando essa explicação porque alguém pode confundir, mas o original é nubente. Por que a igreja é chamada nubente? Porque desde que Jesus voltou para a glória, a igreja está separada dele, está aqui na terra. É claro que nós estamos em espírito, mas chegará o dia que nunca mais haverá separação. Nunca mais. Versículo 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve? É aqui que eu quero ficar um segundinho. Essa palavra ouvir aqui, irmão, não quer dizer ouvir com o ouvido da cabeça. Está vendo esse sinal que eu estou fazendo aqui? Ouvido. Pega o termo do original para ver. Não é preciso original. O termo ouvir neste versículo é obedecer. E você lembra que em português a gente usa também? A criança não me ouve, esse empregado não me ouve. Mas aqui no versículo 17, eu não tenho dúvida do original. Ou seja, obediência. E o que obedece, o que ouve, diga: vem. Aqueles que me obedecem. Você está vendo a obediência ligada à vinda de Jesus? Vamos depressinha para a letra F.
como estarmos preparados para a vinda de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, partindo de mim mesmo, sejamos obedientes. Obedientes à voz do Espírito Santo. Obedientes à palavra de Deus. Obedientes a nossos pastores, se de fato são homens de Deus. Obediente. Agora, em primeiro lugar, obedientes a Deus, a sua palavra. Vamos para a letra F. Como estamos preparados? O crente esperar Jesus como uma pessoa e não apenas como evento. A irmã está esperando o quê? Eu estou esperando a vinda de Jesus. E você, irmão, eu também. Essas pessoas não conhecem a Bíblia. Nós estamos esperando primeiramente, não é um evento, é uma pessoa chamada Jesus. Então evite de cometer esse erro. Escuta, o irmão está esperando Jesus, eu estou esperando sua vinda. Deixa que a pessoa fez aquilo, porque não houve pastor nenhum que ensinasse, mas evite. Nós não estamos esperando, em primeiro lugar, um evento. Nós estamos esperando uma santíssima pessoa chamada Jesus. E eu coloquei referência, não vou ler, devido ao tempo. Você já viu que o segundo horário é bem curtinho, mas coloquei referência. Ou seja, a desobediência, ela pode se fixar. Quem é que não desobedece? Mas a pessoa termina se acostumando a desobedecer. Quem é que não desobedece? Qualquer pessoa. Mas se não houver uma tomada de providência, aquilo se torna um hábito crônico, enfim. Imagine se o tempo desse aqui para a gente citar exemplos práticos da vida. Vamos para a letra G, que não está na apostila. Não está. Eu que estou acrescentando. Mas por que, irmão Gilberto? Para dizer para o auditório que não é somente esse tanto que está na apostila. Por favor, meu irmão, você que está ouvindo, participando do seminário, não é somente até a letra F, lá se vai, se houvesse espaço G, H, I, J, K, L, M. Eu interrompi na letra, então, para dar uma ideia que continua, eu estou dizendo a letra G. E o que seria a letra G? O crente congregar-se regularmente em sua igreja sempre que puder. Vou repetir. Como estar preparado para o arrebatamento? O crente, eu e você, sempre que pudermos, não há fator impeditivo, estar reunido com os santos na igreja. Veja que coisa interessante. Por quê? A igreja, se é uma igreja bíblico-cêntrica, é o povo de Deus em comunhão. Uma palavra que não existe no Antigo Testamento. Comunhão é só no Novo. E muita gente não entende a profundidade da palavra comunhão. Comunhão é o mesmo que dizer unanimidade. Irmão Gilberto, piorou para mim. Aí só estudando. Unanimidade vem de unânime. Como é que um grupo de pessoas, 30 pessoas, 300 pessoas, 3.000 pessoas, pode ter unanimidade? Lembra de Atos capítulo 1? Que o Espírito Santo desceu e batizou porque estava havendo unanimidade? Lembra de Efésios capítulo 4, o capítulo todo? Então não venha me dizer que o assunto está na Bíblia. Efésios 4, que eu não vou mexer, o capítulo todo fala de unidade do Espírito, unanimidade do Espírito, comunhão. É como se fosse um só. É claro que não é perfeita, nós somos falhos e pecadores, mas a letra G, como está preparado para a vinda de Jesus? Eu vou já citar um versículo, aguente firme. O crente, eu e você, sempre que pudermos, e não há fator impeditivo, às vezes a pessoa não pode. Uma mulher acabou de dar à luz, não é uma mulher, por exemplo, é grávida, já não tem condição, enfim, é muita coisa. Um estudante, um curso, você está me ouvindo e sabe quantas vezes você não tem querido vir ao culto e não consegue, é normal. Mas se não há nenhum fator impeditivo, por que você não vem ao culto?
Eu estou falando isso começando por mim. Se não há nenhum fator impeditivo, por que nós não vimos a casa de Deus? Se há fator impeditivo, ótimo. Quase sempre a mulher tem mais fator impeditivo. Eu não vou descer a detalhes aqui, porque não é seminário da família, mas muitos homens não entendem isso. Mas a mulher está mais sujeita a, muitas vezes, não vir ao culto, porque o homem, enfim. Vamos ver o versículo da Bíblia. Vamos depressinha. Hebreus capítulo 10. Então, irmão, não me entendam mal. Se eu e você não temos nada que impeça, igreja, viagem, curso, não sei, por que é que você não vem ao culto? Por que é que você é crente em casa? Se não há fator impeditivo. Há muito fator impeditivo. Eu não sei se Neuza, minha sobrinha, Neuza, você está aqui no auditório? Neuza, ali está, Neuza. A minha irmã mais velha reside com ela. Minha irmã mais velha, Maria, está agora com 99 anos. 99? Ela não tem condição mais de vir ao culto. Tudo bem. O fator aí é idade, é deslocamento, enfim. Então não me entenda mal. Se não há nenhum fator impeditivo, por que que eu e você não vamos ao culto? Por que que não vamos? Vamos então uma referência. Se der tempo a gente ler duas. Hebreus 10 e versículo 25. Quem tiver Bíblia e quiser consultar, caso contrário, você fique atento ao microfone. 10 e 25 de Hebreus, que diz assim: não deixando a nossa congregação. É uma pena, irmão. A tradução aqui da língua grega que é difícil para o português. Ao pé da letra, a frase está dizendo: não deixando de nos congregar juntos. Senão você vai pensar que congregação é um prédio. Não é o prédio aqui no original. É o ato de vir se reunir. O irmão sabe que tem prédios por aí que é um tesouro, meu Deus, mas tem prédio por aí tão humildezinho. Mas Deus se revela e desce ali poderosamente. Não deixando. 10 e versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes, olha agora o fim do versículo, está se aproximando aquele dia. Então, como está preparado para a vinda de Jesus? Sempre que eu puder, não existe fator impeditivo, mal-estar, doença, não sei. A pessoa não vê o culto. Não vê o culto. Outra referência, abra depressa no Salmo 24, no Salmo 27, depressinha. Eu não soube dizer isso para o povo lá na minha igreja, depressa. Eu gosto da calma. Mas lembre-se, irmão, que nós já vamos encerrar depois de amanhã. Eu acredito que você vai ficar com saudade. Eu estava conversando com o pastor José Rodrigues, que nós vamos ficar com muita saudade dos irmãos. Com muita saudade desse convívio maravilhoso. Francamente, se eu pudesse, tivesse tempo, sair de banco em banco, só apertando a mão, cumprimentando, mas a circunstância não dá. 27, por favor, Salmo. Veja o versículo 4. E os irmãos desculpem, de vez em quando eu citar originais, não é vício não. É que pela misericórdia de Deus eu lido. Eu tenho o texto hebraico em várias revisões, enfim, aquilo outro. Eu tenho o texto hebraico heterodoxo, mas eu uso o ortodoxo. Eu tenho o grego heterodoxo, mas eu uso o ortodoxo, enfim. E é para exegese. Salmo 27. Veja o versículo 4, que maravilha. Uma coisa pedi ao Senhor. Deixa eu parar aqui só um segundo.
O que é que tem crente por aí que está, não tem calma, a vida é coçar os cabelos, bater os pés, porque anda atrás de muita coisa de uma vez só. Meu irmão, para com isso, porque você não prioriza as coisas. Você ainda vem me dizer que a Bíblia não trata de prioridade. Olha aqui a prova. O que é prioridade, irmão Gilberto? As primeiras coisas em primeiro lugar. Prioridade. Não vai me dizer que você não tem prioridade. Se você tiver que fazer o seu plano do dia de amanhã, que é quinta-feira, não vai me dizer que você não tem um plano do dia. Se você tiver, como desta parte eu tenho, qual é a primeira coisa desse plano do dia? Voltando para o versículo, uma coisa. Então, uma das razões porque muitos crentes, inclusive obreiros, andam com problemas é correr atrás de muita coisa a um tempo só. Não faz nada. Só Deus para nos guardar. Olha aqui que maravilha. Uma coisa. O que é que Deus quer nos ensinar com isso? Aprenda o que é prioridade na vida. Prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar. Lembra do Sermão da Montanha, quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Você ainda vem me dizer que a Bíblia não trata de prioridade? Voltando. Uma coisa. Que coisa é essa? Vamos ver. Uma coisa é pedir ao Senhor, e a buscarei, que possa morar. Veja, a sede era tanta que ele queria até morar na casa do Senhor. E os irmãos lembram que esse salmo é de Davi? Por que eu estou perguntando isso? Essa casa do Senhor mencionada aqui nesse versículo, não era o templo de Salomão. Você está me acompanhando, irmão? Não se distrai agora, porque eu não tenho condição de repetir. Essa casa do Senhor que ele está dizendo aqui, não era o templo salomônico. O templo veio depois. Irmão Gilberto, e que casa do Senhor é essa? Era o tabernáculo. E você lembra que o tabernáculo era um local simples, feito de tábua e pele de animais, simples, só que lá dentro ficava o santo dos santos. Do lado de fora ficava o átrio era descoberto, havia separação para homens e mulheres, enfim. Você conhece a história do tabernáculo, mas era um local simples. Inclusive, os irmãos estão vendo esse piso aqui do templo? Dê uma olhada aqui, piso bonito. Aqui, o templo nosso, porque a gente nota o brilho. O tabernáculo não tinha piso. Veja como era simples. Alguém diz, mas por quê? Pegue João depois, João, o Evangelho no capítulo 1, não faça agora. Pegue João em casa 1:14, que o Novo Testamento explica. Onde diz que o Verbo se fez carne e virou um tabernáculo entre nós. A Bíblia diz e habitou. O habitar ali é da língua portuguesa. O original grego é armou seu tabernáculo entre nós. E você se lembra que Jesus foi muito humilde. Ele disse: eu sou manso e humilde. Vou voltar para a leitura. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Você e eu teríamos esse anseio. Ah, irmão, se fosse um templo daquele templo repleto de ouro como o de Salomão, o templo de Salomão, todo mundo já conhece a história, algo magnífico. Não, o tabernáculo, inclusive as paredes eram de lona. Eu chamo lona para trazer a linguagem política. Já viu o tabernáculo como era simples mesmo? Voltando a completar a leitura. Possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu pergunto, Deus ia deixar de abençoar um homem desse? Mas Davi teve problemas, inclusive ele matou um certo marido e tomou a mulher dele, etc. Eu não estou defendendo Davi, mas ele se arrependeu, ele se humilhou, ele pediu perdão, Deus perdoou, só que ele pagou caro. Deus perdoa, mas não evita o castigo. Deus perdoa.
Eu estou vendo alguns irmãos olhando para mim sem piscar, o tempo não dá para eu mostrar na Bíblia. Mas está na Bíblia. Deus perdoa nosso pecado quando a gente se arrepende de maneira contrita, mas o castigo vem. O que é que eu quero dizer com isso, irmão Gilberto? Evitemos o pecado, como diz o hino da harpa. Evita o pecado. O pecado é uma praga, é uma desgraça. Graças a Deus que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo. Creia nisso. Todo tipo de pecado, o sangue de Jesus. Vou completar a leitura. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar. É claro que ele não podia. Só podia entrar ali os sacerdotes, morar não. Os sacerdotes ministravam. Mas veja um desejo do salmista: possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. E veja agora o ponto que eu quero chegar. E aprender no seu templo. É uma das razões para vir à igreja aprender. Infelizmente tem igreja por aí que em lugar de você aprender, desaprende. Evite! Então me desculpa a franqueza, me desculpa o pastor Zé Rodrigues, eu estou fazendo a pergunta de coração: que igreja é a tua? Eu estou fazendo isso com sinceridade e quase que chorando. Que igreja é a tua? É uma igreja renovada do Espírito Santo? É uma igreja santificada pelo Espírito? É uma igreja despertada? A gente se controla, as línguas vêm fora. E os irmãos sabiam que línguas estranhas é uma maneira do Espírito Santo fazer intercessão? Está na Bíblia. Você e eu intercedemos uns pelos outros, mas às vezes a nossa intercessão é fraca. O Espírito Santo usa línguas estranhas. Então, meu irmão, se você é batizado, fala em línguas. Eu não sei o que estou falando. Uma das coisas é interceder. O Espírito Santo intercedendo por nosso intermédio. Está lá escrito. E aprender. E tem certas igrejas por aí que em lugar da gente aprender, desaprende. Deus me perdoe, é a minha franqueza. Então, eu volto a perguntar: que igreja é a tua? Que igreja é a minha? É uma igreja bíblico-cêntrica. Nosso tempo está já esgotando, mas eu estou de olho aqui no relógio. Mas eu coloquei a letra G. E aí poderia colocar H, I, J. Aí o Gilberto mencionou até a letra F. Meu irmão, não é só a letra F. Está preparado? Leia a Bíblia. Mas as coisas têm limite. O seminário da família é reduzido. Prosseguindo na página 10. Depois do arrebatamento, é o ponto número 7. Depois do arrebatamento virá a segunda fase da vida de Jesus. Todo o restante da página é TPC, trabalho para casa. Todo o restante da página 10 é TPC. TPC, você sabe que em pedagogia é trabalho para fazer em casa. Em casa. É tanto que eu confesso que eu mesmo estou orando pelos irmãos. Mas, irmão, eu não consigo tempo. Mas Deus é poderoso. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava em Porto Alegre. Era realizando o CAPED, aquele curso para professores de escola dominical, que a Casa Publicadora realiza e que Deus me deu o privilégio de elaborar, enfim.
E fiquei surpreso porque na véspera do curso começar, uma irmã procurou-me, moreninha. Irmão Gilberto, eu sou gaúcha e sou professora da rede escolar. Eu sou professora da rede do Estado. Ah, parabéns, irmão, parabéns. Ela disse, então, eu vim procurar o irmão ou outra pessoa daqui para comprar o manual da escola dominical. Mas, minha irmã, por que a senhora não faz o curso? Eu disse, não posso. Eu sou professora, tenho expediente e é impossível. Então, mas o manual eu quero adquirir. Eu disse para ela, a irmã concorda em a gente agora fazer uma oração a Deus? Concordo, concordo. Ali mesmo, eu digo, vamos orar de mão dadas. Com todo respeito, seguramos a mão do outro e disse, Senhor, nós estamos aqui de mão dadas para mostrar que nós somos um em Cristo. Ela e eu e ela, um em Cristo. Tu estás vendo tua serva com desejo de fazer o curso, mas por razão justa da escola não pode. Tudo bem, quando foi na segunda-feira, vi o rosto da irmã no auditório. Na hora do intervalo, eu cheguei perto dela e disse, escuta, irmã, a senhora conseguiu? Ela disse, no dia seguinte, irmão, ou seja, ontem, eu lá na escola escorreguei, bati com o cotovelo no chão, e não quebrou, mas inchou um pouco e de repente minhas colegas me levaram para a sala de pronto-socorro, primeiro socorro, e o médico olhou minha história, palpou e disse, 1 semana de licença. O médico olhou aquilo outro e disse, mas está vermelha, disse, 1 semana. Oh, mas essa moça pulava de alegria. Então, eu espero que você não tenha que machucar o braço. Mas veja como é que Deus faz. Glória seja o seu santo nome. Então a página 10 é TPC, para baixo e para cá. Vamos de pressinha para a página 11 e nós já vamos encerrar. E amanhã nós esperamos novamente meus irmãos, quinta-feira. E quem puder chegar mais cedo, chegue, e você pode ficar meditando, etc., orando. E se houver número como hoje, que eu chamo de quórum, a gente começa 5 minutos, 10 minutos e ganhamos tempo. Mas a verdade é que oficialmente a aula começa às 19h30. Página 11. A página 11 toda é TPC. Trabalho para casa. A página 11 toda é TPC. TPC é trabalho para casa. E essa passagem de 2 Tessalonicenses, quando você estiver estudando, dê atenção. Essa frase que diz, até que venha a apostasia. Esse A no grego é enfático. E o que é apostasia? Abandono da fé, e só pode acontecer isso na igreja. O incrédulo vai apostatar de quê? E veja que profecia terrível. Até que venha a apostasia. Eu vou concluir. É claro, a página 10, a página 11 é TPC, mas eu vou concluir com Lucas 18, versículo 8. Mas você vai ver esse versículo na página 11. Uma profecia extraordinária relativa à segunda fase da vida de Jesus. Até que venha A. Esse A no original é enfático, em português não existe. Em português não existe artigo enfático, mas o original tem. De pressinha, para concluir, vamos para até que venha Lucas 18 e versículo 8. Vou pedir ao pastor José Rodrigues para vir para a plataforma, nós já iremos encerrar. Ainda temos tempo, alguns minutos, mas é bom porque os irmãos confiam na gente. Confiam que a gente começa e termina na hora certa.
Lucas 18. Isso aqui, irmão, já é a página 11, daí para frente, já é sobre a vinda de Jesus na segunda fase. O irmão já viu que amanhã, quinta-feira, nós vamos ter que avançar bastante, porque ainda temos muita coisa pela frente. Veja Lucas 18, e versículo 8. Lucas 18, 8. É um assunto ligado à segunda vinda de Jesus na segunda fase. Ou seja, primeiro levará a igreja de uma maneira super miraculosa, num instante, num piscar de olhos, mas logo vai ter início a segunda parte, que é a grande... E onde começa isso na Bíblia? Principalmente em Apocalipse de 6 a 18. Você vai me dizer que é pouco? 6 a 18 do Apocalipse, minha gente, é tanto assim. E um crente, então, se eu estou com Jesus, não interessa. Interessa sim. Interessa em que sentido? É eu meditar no que Deus fez por mim, e me guardou, e me guardou, e me guardou. E ao mesmo tempo orar pelos que não são salvos. Depressinha, Lucas 18, versículo 8. Que diz assim, o próprio Senhor Jesus dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso no original não é pergunta. No original, isso aqui é uma declaração enfática. Ao pé da letra, o versículo quer dizer: quando Jesus vier em glória, com todos os seus santos, visivelmente em glória, poder, majestade, não haverá fé na terra em lugar nenhum. E isso já começou. Amanhã nós vamos tocar levemente nisso. E já começou. Mas veja, quando o Filho do Homem, quando Jesus, quando eu voltar, porventura achará fé na terra. Agora a minha pergunta: como é que eu e você, que somos salvos, manteremos viva essa fé que a Bíblia diz? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego, e que, etc. O justo viverá da fé, espiritualmente da fé. Não é um desafio? Então que Deus nos guarde para que eu e você avivemos a fé, mantenhamos a fé, uma fé invicta, uma fé sem mistura, que tem gente que crê em Deus, mas crê em outra porção de coisas. E vamos pedir que o pastor José Rodrigues talvez tenha alguma informação para dar aos irmãos. Nós estamos terminando, não se preocupe, estamos dentro do horário.